7 anos atrás, Clara Matthews rejeitou Ben Taylor, acreditando que ele não era digno dela. Agora ele está de volta, rico, poderoso e o novo dono da fazenda de sua família. Forçada a trabalhar para o homem que ela um dia desprezou, Clara se pergunta: Ben está aqui a negócios ou para se vingar? Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. Clara Matthews estava parada na janela de seu quarto, contemplando as extensas terras da fazenda da família Matthews. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os campos de trigo que pareciam se estender infinitamente até o horizonte. Aos 22 anos, Clara tinha tudo o que uma jovem poderia querer. Beleza que chamava a atenção na cidade, um guarda-roupa repleto das melhores roupas que o dinheiro podia comprar e a segurança de saber que seu futuro estava garantido. Clara, café da manhã. A voz de sua mãe ecoou pelas escadas de sua grande casa de fazenda, interrompendo seus pensamentos. Clara lançou um último olhar para seu reflexo no espelho, colocando uma mecha de cabelo loiro-mel atrás da orelha, antes de descer as escadas. O aroma de roscas de canela recém-assadas enchia o ar quando ela entrou na cozinha, onde sua mãe, Eleanor Matthews, estava colocando a mesa. "Bom dia, querida", disse Eleanor, colocando uma xícara de café no lugar de Clara. Seu pai já saiu para verificar os campos do norte com o novo empregado. Clara revirou os olhos. "Outro? Quanto tempo esse vai durar?" Eleanor lançou um olhar reprovador para a filha. "Ben Taylor está aqui há 3 meses, Clara. Você saberia disso se prestasse atenção ao que acontece por aqui." "Tenho coisas mais importantes para me preocupar, mãe", respondeu Clara tomando um gole de seu café. A porta dos fundos se abriu e o pai de Clara, Richard Matthews, entrou com um jovem o seguindo. Clara imediatamente reconheceu Ben, alto, de ombros largos, com cabelos escuros e olhos que pareciam conter uma intensidade silenciosa. Ao contrário dos outros trabalhadores que vinham e iam, Ben havia ficado, trabalhando mais duro do que qualquer pessoa que seu pai já havia contratado. "Bom dia, senhoras", trovejou Richard, sua voz enchendo a cozinha. "Ben e eu estamos verificando as linhas de irrigação desde o amanhecer." Clara acenou educadamente para seu pai, quase sem reconhecer a presença de Ben. "Bom dia, senhorita Matthews", disse Ben, sua voz mais suave do que ela esperava. Clara ofereceu um sorriso forçado. "Bom dia. Ben, por que você não se junta a nós para o café da manhã?", sugeriu Eleanor, já colocando outro prato na mesa. Clara lançou um olhar de descrença para sua mãe. Trabalhadores rurais não comiam com a família. Não era assim que as coisas funcionavam. "É muito gentil, senhora Matthews, mas eu deveria voltar ao trabalho", respondeu Ben, parecendo sentir a desaprovação de Clara. Richard bateu uma mão no ombro de Ben. "Bobagem. Você está trabalhando desde antes do amanhecer. Sente-se e coma, filho." Ben hesitantemente sentou-se em frente a Clara, que manteve os olhos fixos em seu prato. Durante o café da manhã, Clara percebeu como seus pais riam das histórias de Ben, como eles escutavam quando ele falava sobre novas técnicas agrícolas que havia aprendido. Havia algo diferente nele, uma determinação em seus olhos que a deixava desconfortável. Após o café da manhã, Clara fugiu para o jardim, na esperança de evitar mais tempo em família com o trabalhador rural. Mas quando dobrou a esquina, pelos roseirais quase colidiu com Ben. "Com licença, senhorita Matthews", disse ele, recuando rapidamente. "O que você está fazendo aqui?", perguntou Clara mais bruscamente do que pretendia. Ben ergueu um par de tesouras de poda. "Sua mãe me pediu para aparar as rosas." Seus olhos encontraram os dela diretamente, sem a deferência que ela estava acostumada a ver da ajuda. Clara sentiu uma estranha agitação em seu peito, mas a afastou. "Bem, não me deixe impedi-lo", disse ela friamente, movendo-se para passar por ele. "Sabe", disse Ben, fazendo-a parar. "A vida tem mais a oferecer do que vestidos finos e viagens à cidade." Clara se virou chocada com sua ousadia. "Com licença? Esta terra", ele gesticulou ao redor deles, "é algo especial. Seu pai construiu tudo isso do nada. Isso deveria significar algo para você." "Você não sabe nada sobre mim", respondeu Clara, o calor subindo para seu rosto. A expressão de Ben suavizou.
Talvez eu queira saber. Clara riu, o som agudo e displicente. Você é um trabalhador rural, Ben. Saiba o seu lugar. A dor que passou por seu rosto a fez sentir um aperto no estômago, mas ela se virou e foi embora antes que ele pudesse responder. O verão se transformou em outono, e apesar dos melhores esforços de Clara para evitar Ben, ele parecia estar em todos os lugares. Seu pai dependia cada vez mais dele, chegando a discutir negócios da fazenda que outrora eram conversas apenas da família. Uma noite, quando Clara voltava de uma viagem de compras para a cidade, ela encontrou Ben sentado na varanda com seu pai, olhando para papéis espalhados na mesa de madeira entre eles. Clara, chamou seu pai, junte-se a nós. Ben tem algumas ideias interessantes sobre a rotação das colheitas na próxima temporada. Clara relutantemente subiu os degraus da varanda. Tenho certeza de que são fascinantes, mas tenho pacotes para guardar. O rosto de Richard caiu levemente. Sua mãe está dentro. Ela não se sentiu bem hoje. Isso chamou a atenção de Clara. O que há de errado? Só cansada, ela diz. O Dr. Thompson veio. Diz que não há nada com que se preocupar. Clara olhou, para Ben desconfortável por ter uma conversa tão pessoal na frente dele. Vou verificar ela. Antes que ela pudesse sair, Ben se levantou. Eu também deveria ir, Sr. Matthews. Pense no que eu disse sobre aqueles campos ocidentais. Richard acenou com a cabeça. Vou, filho. Obrigado pela sua ajuda hoje. Clara esperou até que Ben descesse os degraus antes de falar. Pai, você não acha que está dependendo muito dele? Ele é apenas um trabalhador contratado. A expressão de Richard endureceu. Ben Taylor tem mais conhecimento sobre agricultura moderna do que metade dos proprietários de terras deste condado. E ele trabalha 2 vezes mais do que qualquer homem que eu já empreguei. Sem mais, Clara. Você faria bem em mostrar um pouco mais de respeito a ele. Clara mordeu a língua e entrou, encontrando sua mãe deitada no sofá na sala de estar. Mãe? Você está bem? Eleanor abriu os olhos e sorriu fracamente. Só um pouco cansada, querida. Nada com que se preocupar. Clara sentou-se ao lado de sua mãe, segurando sua mão. O pai parece achar que Ben Taylor criou a lua e as estrelas. Eleanor riu baixinho. Ele é um bom rapaz, Clara. Inteligente, trabalhador. Seu pai vê algo nele. Ele é um trabalhador rural, insistiu Clara. Ele não será sempre, disse Eleanor em voz baixa. Aquele rapaz tem sonhos maiores do que esta cidade. Clara mudou de assunto, contando à mãe sobre o novo vestido que havia comprado na cidade. Mas sua mente continuava divagando sobre Ben e a maneira como ele a olhara naquele dia no jardim. Semanas se passaram e o cansaço de Eleanor revelou-se algo muito mais sério. Câncer, disse finalmente o médico, já se espalhando por seu corpo. A casa dos Matthews ficou silenciosa enquanto Eleanor enfraquecia, passando a maioria dos dias na cama. Clara se viu assumindo as responsabilidades de sua mãe, administrando a equipe doméstica e supervisionando as refeições. Uma noite, enquanto estava sentada sozinha na varanda observando o pôr do sol, Ben se aproximou carregando um pequeno buquê de flores silvestres. Estas são para sua mãe, disse ele suavemente. Eu as colhi naquele prado de que ela sempre gostou. Clara pegou as flores, surpresa com o gesto. Obrigada. Isso é atencioso. Ben hesitou, então perguntou. Como ela está hoje? A mesma coisa? Respondeu Clara, sua voz falhando. O médico diz que é apenas uma questão de tempo. Ben acenou com a cabeça e, para surpresa de Clara, sentou-se ao lado dela no balanço da varanda. Perdi minha mãe quando tinha 15 anos, disse ele em voz baixa. Isso muda você. Clara olhou para ele. Realmente olhou para ele pela primeira vez. O pôr do sol lançou um brilho quente em seus traços, destacando a bondade em seus olhos, que ela havia sido orgulhosa demais para notar antes. Sinto muito, disse ela, sentindo isso. Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando enquanto a última luz desaparecia do céu. Quando Ben finalmente se levantou para ir embora, ele se virou para encará-la. Clara, disse ele usando o primeiro nome dela pela primeira vez. Eu sei que você acha que sou apenas um trabalhador rural que não tem nada a oferecer, mas eu não serei sempre. Eu tenho planos.
Que tipo de planos? Ela perguntou, mais curiosa do que condescendente. Estou economizando cada centavo que ganho aqui. Um dia terei minha própria terra, construirei algo que importa. Seus olhos encontraram os dela. E eu queria te dizer isso há algum tempo. Eu me importo com você, Clara, mais do que deveria. Clara o encarou, atordoada com a confissão dele. Antes que pudesse formular uma resposta, a porta de tela se abriu e a governanta chamou, avisando que o pai a precisava. Eu tenho que ir, disse Clara, levantando-se rapidamente. Ben acenou com a cabeça, sua expressão ilegível na crescente escuridão. Pense no que eu disse. Naquela noite, Clara ficou acordada pensando nas palavras de Ben. Uma parte dela, uma parte que ela não estava pronta para reconhecer, se sentia atraída por ele, por sua força tranquila e determinação. Mas outra parte, a parte que havia sido criada para acreditar na posição social e nas expectativas familiares, sabia que um futuro com alguém como Ben Taylor não era o que seus pais haviam planejado para ela. Eleanor Matthews faleceu numa fresca manhã de outono, deixando um vazio na família que nada poderia preencher. Nos dias que se seguiram ao funeral, Richard se dedicou ao trabalho, passando longas horas nos campos com Ben, enquanto Clara administrava a casa em meio a um nevoeiro de tristeza. 2 semanas depois de terem enterrado Eleanor, Ben encontrou Clara no jardim, sentada no banco ao lado das rosas amadas de sua mãe. Seu pai está preocupado com você, disse ele, mantendo uma distância respeitosa. Clara enxugou uma lágrima solitária. Ele tem uma maneira engraçada de mostrar isso. Mal o vi desde o funeral. O luto faz coisas estranhas com as pessoas. Ben deu um passo mais perto. Ele está trabalhando lá fora porque não sabe o que mais fazer consigo mesmo. Clara olhou para ele, impressionada com sua percepção. E o que eu deveria fazer comigo mesma, Ben? Já que você parece ter todas as respostas. Em vez de cair na provocação dela, ele se sentou ao lado dela. Viva, lembre-se dela. Encontre algo que a faça se sentir viva. Como o quê? Ben ficou quieto por um momento, depois se virou para encará-la completamente. Clara, eu quis dizer o que disse antes. Eu me importo com você. Acho que estou me apaixonando por você. Clara o encarou, o coração disparado. Naquele momento, com a dor ainda crua e suas emoções à flor da pele, ela quase se permitiu acreditar que o amor poderia ser simples, que ela poderia escolher Ben e uma vida diferente daquela que sempre imaginara. Mas então a realidade a atingiu. Um trabalhador rural com sonhos, mas sem dinheiro, sem conexões, sem perspectivas reais, além de trabalhar na terra dos outros. O que sua mãe pensaria? O que as pessoas na cidade diriam? Ben, disse ela, sua voz mais firme do que se sentia. Eu estou lisonjeada, mas você deve saber que é impossível. O rosto dele caiu. Por que eu trabalho para seu pai? Porque somos de mundos diferentes. Eu sou uma Matthews. Esta fazenda, este legado, é meu direito de nascimento. Você é... Ela hesitou. Eu sou o quê? A voz dele agora tinha uma ponta de ironia. Você é apenas passageiro, disse ela finalmente. Você mesmo disse. Você tem planos, sonhos de sua própria terra. Esse não é o meu futuro. Ben se levantou, sua expressão endurecendo. Entendo. Você é boa demais para alguém como eu. Não foi isso que eu quis dizer, protestou Clara, embora parte dela soubesse que era exatamente o que ela queria dizer. Sim, foi. Ele deu um passo para trás. Sabe, Clara, um dia você pode se arrepender de ter jogado fora algo real, porque não se encaixava na sua imagem perfeita. Com isso, ele se virou e foi embora. Na manhã seguinte, Ben Taylor havia partido, deixando um breve bilhete de demissão para seu pai. Richard ficou desapontado, mas não surpreso. Aquele rapaz sempre foi destinado a coisas maiores, disse ele a Clara no café da manhã. Eu só achei que ele poderia ficar um pouco mais. Clara não disse nada, ignorando a sensação de vazio em seu peito e dizendo a si mesma que havia tomado a decisão certa. 7 anos se passaram num piscar de olhos. A vida na fazenda Matthews continuou, embora nunca mais fosse a mesma após a morte de Eleanor. Richard envelheceu, mais apegado aos seus métodos,
recusando-se a se adaptar aos mercados em mudança e aos novos métodos de cultivo. Clara, agora, com 29 anos, havia se estabelecido no papel de administrar a casa e ajudar seu pai com as contas da fazenda, que se tornavam mais preocupantes a cada ano. A manhã em que tudo mudou começou como qualquer outra. Clara estava revisando os livros na mesa da cozinha, uma xícara de café esfriando ao seu lado, quando seu pai entrou correndo, o rosto cinzento. "O banco ligou", disse ele, sua voz oca. "Eles estão tomando a fazenda." Clara o encarou com descrença. "O quê? Eles não podem fazer isso?" "Podem e estão." Richard afundou-se pesadamente em uma cadeira. "Eu fiz empréstimos nos últimos anos, tentando manter as coisas funcionando. As 3 últimas colheitas não foram suficientes para cobri-las." "Por que você não me disse que estava tão ruim?" perguntou Clara, sentindo o chão se mover sob seus pés. Richard desviou o olhar. "Eu achei que poderia resolver. Sua mãe sempre cuidou do lado comercial das coisas. Eu nunca fui bom com dinheiro." "Deve haver algo que possamos fazer", insistiu. Clara, o pânico subindo em sua garganta. "É tarde demais, Clara. A fazenda vai a leilão no próximo mês." Ele olhou ao redor da cozinha para a casa que havia sido de sua família por gerações. "Vamos perder tudo." As semanas que se seguiram foram um turbilhão de reuniões com advogados e banqueiros, todos confirmando o que Richard havia dito. A fazenda da família Matthews, com seus vastos campos e casa principal imponente, seria vendida ao maior lance. Clara observou seu pai parecer envelhecer anos em questão de dias, o homem orgulhoso que ela conhecera a vida toda desmoronando sob o peso de seu fracasso. No dia do leilão, Clara ficou ao lado de seu pai na varanda do que havia sido sua casa por toda a sua vida. Pessoas da cidade se reuniram no quintal da frente, algumas parecendo genuinamente sentidas pela má sorte dos Matthews, outras mal escondendo sua ansiedade para pegar os restos da outrora grande fazenda. O leiloeiro, um homem magro com uma voz estrondosa, estava em uma plataforma improvisada. "Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para o leilão da fazenda da família Matthews, incluindo todos os 500 acres de terras agrícolas privilegiadas, a casa principal e todas as dependências." Clara ignorou suas palavras, incapaz de suportar ouvir sua casa sendo descrita como mercadoria. Ela examinou a multidão, reconhecendo a maioria dos rostos, vizinhos, sócios de seu pai, até mesmo alguns de seus antigos pretendentes. Mas então seu olhar pousou em um homem à parte dos outros, e seu coração parou. Ben Taylor. Ele parecia diferente, mais confiante, vestido com um terno caro que se ajustava perfeitamente a seus ombros largos. O trabalhador rural tímido, que havia confessado seu amor no jardim de sua mãe, havia desaparecido. Este Ben estava alto, inspecionando a propriedade com a avaliação fria de um homem de negócios. Seus olhares se encontraram do outro lado do quintal, e Clara sentiu uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Por um momento, ela pensou ter visto algo brilhar em sua expressão, reconhecimento, talvez até tristeza, mas então desapareceu, substituído por um desapego frio que a deixou com o estômago revirado. Os lances começaram e Clara assistiu, em transe enquanto o preço subia. Vários fazendeiros locais ofereceram quantias, mas foram rapidamente superados. Então, assim que pareceu que a fazenda iria para Franklin Miller, dono da propriedade vizinha, uma voz clara cortou a multidão. 500 mil. O quintal ficou em silêncio, enquanto todos os olhares se voltavam para Ben. O leiloeiro piscou surpreso. 500 mil dólares de... Senhor? Taylor. Benjamin Taylor. Sussurros irromperam entre os espectadores. Clara agarrou o corrimão da varanda, sentindo-se tonta. Ao lado dela, seu pai enrijeceu. 500 mil uma vez, anunciou o leiloeiro procurando por lances concorrentes. Franklin Miller balançou a cabeça sem vontade de ir mais alto. 2 vezes. Vendido para o Sr. Benjamin Taylor. Quando a multidão começou a se dispersar, Ben foi em direção à varanda onde Clara e seu pai estavam paralisados de choque. Ele subiu os degraus lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Clara.
Sr. Matthews, disse ele, estendendo a mão para Richard. Sinto muito que tenha chegado a isso. Richard apertou sua mão fracamente. Ben, você se saiu bem, vejo. Ben acenou com a cabeça. Sim, depois que saí daqui, fui para o oeste. Investi em algumas terras que se mostraram ter petróleo. Uma boa decisão levou a outra. E agora você é dono de nossa fazenda, disse Clara, encontrando sua voz finalmente. Ben se voltou para ela, sua expressão ilegível. Sim, sou. Vamos precisar de algum tempo para arrumar nossas coisas, disse Richard, sua voz carregada de derrota. Na verdade, respondeu Ben, tenho uma proposta para você, Sr. Matthews. Para vocês dois. Ele fez uma pausa, seu olhar demorando em Clara. Vocês podem ficar na propriedade. Na verdade, eu gostaria que vocês continuassem administrando-a. Richard franziu a testa confuso. Como o quê? Seus empregados? Como caseiros, por enquanto. Tenho outros interesses comerciais que me mantêm ocupado. A fazenda precisa de gente que a conheça. Os olhos de Ben endureceram levemente enquanto se fixavam em Clara. Pessoas que entendam seu valor. Clara sentiu um arrepio descer por sua espinha com suas palavras. Havia algo em seu tom. Algo que lhe dizia que não se tratava de uma simples decisão comercial. Era pessoal. E se recusarmos? Perguntou ela, erguendo o queixo desafiadoramente. Ben sorriu, mas o calor não chegou aos seus olhos. Então vocês partem sem nada além do que conseguirem carregar. Sua escolha, Clara. Trabalhe para mim na terra que outrora foi sua, ou comece de novo em outro lugar. Naquele momento, Clara viu claramente o que estava acontecendo. Ben Taylor havia retornado, não apenas como um homem de negócios de sucesso, mas como um homem em busca de vingança. Ele havia comprado a fazenda deles não porque a queria, mas porque queria vê-la humilhada, trabalhando sob sua autoridade na própria terra que ela um dia se considerou boa demais para. O orgulho a instou a recusar, a ir embora com sua dignidade intacta. Mas um olhar para a expressão derrotada de seu pai tomou a decisão por ela. Vamos ficar, disse ela baixinho. O sorriso de Ben se alargou. Excelente. Vou mandar redigir os papéis. Ele se virou para ir, depois parou, olhando para Clara. Ah, e Clara, os quartos dos empregados atrás do celeiro devem ser adequados às suas necessidades. Vou me mudar para a casa principal na próxima semana. Com aquela última facada, Ben desceu os degraus da varanda e caminhou em direção ao seu carro que o esperava, deixando Clara parada à sombra da casa que não era mais sua, lutando contra as lágrimas de humilhação e raiva. A roda da fortuna havia girado completamente. 7 anos atrás, ela havia rejeitado Ben Taylor, acreditando que ele não era bom o suficiente para ela. Agora, ele tinha seu futuro em suas mãos, e pela fria determinação em seus olhos, Clara sabia uma coisa com certeza. Ben não havia esquecido, e ele não havia perdoado. Clara acordou antes do amanhecer, com as costas doloridas pelo colchão fino no quarto apertado dos alojamentos dos empregados. Depois de uma semana vivendo no que equivalia a pouco mais que um galpão improvisado, ela ainda não conseguia acreditar que aquela era sua realidade. O som da tosse de seu pai do quarto ao lado a lembrou porque ela havia engolido seu orgulho e aceitado a cruel oferta de Ben. Ela se vestiu rapidamente com jeans desgastados e uma camisa de flanela desbotada, roupas que ela um dia teria considerado adequadas apenas para a empregada. Como as coisas haviam mudado rapidamente. Lá fora, o céu estava apenas começando a clarear, enquanto Clara seguia para o celeiro para começar as tarefas matinais. Ben havia sido claro sobre suas funções. Ela ajudaria a gerenciar os trabalhadores da fazenda, supervisionaria as operações diárias e se reportaria diretamente a ele. O trabalho em si não a incomodava. Ela havia crescido nessa terra e a conhecia melhor do que ninguém. Era a humilhação de fazê-lo sob o olhar atento de Ben Taylor que tornava cada dia quase insuportável. Ao entrar no celeiro, Clara se surpreendeu ao encontrar Ben já lá, examinando um novo trator que havia sido entregue no dia anterior. Você está acordada cedo, disse ela tentando manter o tom neutro. Ben ergueu o olhar, sua expressão ilegível.
Sempre fui madrugador. Alguns hábitos não mudam, mesmo quando as circunstâncias mudam. A implicação não passou despercebida por Clara. Ela era a única cujas circunstâncias haviam mudado, de filha privilegiada a empregada. Os homens chegarão em breve, disse ela, mudando de assunto. Jackson mencionou ontem que o sistema de irrigação no campo oeste ainda está apresentando problemas. Ben assentiu. Eu sei, encomendei novos equipamentos. Devem chegar até o final da semana. Clara não pôde deixar de sentir um acesso de ressentimento. Seu pai precisava desse mesmo equipamento há anos, mas não podia pagar. Agora Ben estava instalando-o sem pensar duas vezes. Posso mostrar as outras áreas que precisam de atenção, ofereceu ela. O telhado do celeiro sul. Eu não preciso de um tour pela minha própria propriedade. Ben a interrompeu. Eu me lembro de cada palmo dessa terra, Clara. Eu trabalhei nela por 3 anos, enquanto você mal reconhecia sua existência. A aspereza de seu tom a fez recuar. Isso não é justo. Ben riu, mas não havia humor no som. Justo? Foi justo quando você me olhou como se eu fosse sujeira debaixo dos seus sapatos? Quando você rejeitou tudo o que senti por você, porque eu não era rico o suficiente ou conectado o suficiente? Eu era jovem e idiota, disse Clara, sua voz baixa. Sim, você era. Ben se aproximou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de seu perfume, algo caro que ela não reconhecia. Mas agora você é mais velha e mais sábia, não é? E eu não sou mais o pobre fazendeiro que você pode dispensar. Clara ergueu o queixo. Se você me trouxe aqui apenas para me humilhar, Ben, diga isso. Não finja que se trata da fazenda. Algo brilhou em seus olhos. Raiva, certamente, mas algo mais também. Por um momento, Clara pensou que ele poderia dizer algo que quebraria o muro de hostilidade entre eles. Em vez disso, ele recuou. Isto é sobre negócios, Clara. Comprei esta terra porque ela é valiosa. E estou te mantendo aqui porque, apesar de tudo, você conhece este lugar. Ele se virou. Tenho uma reunião na cidade. Espero um relatório completo sobre as operações do dia quando eu retornar. Quando Ben se afastou, Clara lutou contra as lágrimas de frustração. Ela havia esperado, talvez tolamente, que em algum lugar sob sua raiva estivesse o homem bondoso que ela conhecera um dia. Mas aquele Ben parecia ter ido embora há muito tempo, substituído por alguém frio e calculista, determinado a fazê-la pagar pelo passado. Os dias se transformaram em semanas enquanto Clara se acomodava em seu novo papel. Os trabalhadores da fazenda, muitos dos quais a conheciam desde a infância, a tratavam com uma mistura de pena e respeito. Eles seguiam suas instruções sem questionar, mas ela podia ver os olhares de lado, ouvir os sussurros quando achavam que ela não estava ouvindo. Como os poderosos caíram, um deles dissera sem saber que ela estava bem atrás do celeiro. Seu pai lutava mais do que ela com suas circunstâncias alteradas. Richard Matthews, outrora o orgulhoso dono da maior fazenda do condado, agora passava os dias ajudando onde podia. Mas sua saúde estava falhando e a vergonha de sua situação parecia envelhecê-lo a cada dia. Uma noite, enquanto Clara preparava um jantar simples em sua pequena cozinha, uma batida soou na porta. Ela a abriu e encontrou Ben parado ali, uma pasta na mão. Precisamos conversar, disse ele, entrando sem esperar um convite. Clara limpou as mãos em um pano de prato. Sobre o quê? Ben colocou a pasta na mesa. Estive revisando os registros financeiros da fazenda dos últimos anos. Seu pai tomou algumas decisões questionáveis. Ele fez o melhor que pôde depois que a mamãe morreu, disse Clara defensivamente. Seu melhor quase levou este lugar à falência, respondeu Ben, abrindo a pasta para revelar planilhas e extratos bancários. Ele contraiu empréstimos que não poderia pagar, investiu em equipamentos que não eram necessários e ignorou os conselhos de pessoas que poderiam ter ajudado. Clara sentiu sua raiva se acender. Como você, o empregado da fazenda que achava que sabia mais do que todos os outros? A expressão de Ben endureceu. Sim, como eu. O empregado da fazenda que o avisou que os preços das colheitas estavam caindo e sugeriu diversificar. O empregado da fazenda que viu isso chegando anos atrás. Eles se encararam,
A tensão entre eles espessa o suficiente para cortar com uma faca. Finalmente, Clara desviou o olhar. O que você quer, Ben? Se for para me lembrar o quanto caímos, mensagem recebida. Para sua surpresa, a voz de Ben suavizou levemente. Quero transformar este lugar, Clara, torná-lo lucrativo novamente, mas não posso fazer isso se não entender o que deu errado. Clara se afundou em uma cadeira, subitamente, cansada. Tudo deu errado. A seca há 3 anos, depois a inundação no ano seguinte. A nova rodovia desviou os negócios dos fornecedores locais. A mamãe ficando doente, ela suspirou. O papai simplesmente não conseguiu acompanhar, e eu estava muito envolvida com a minha própria vida para perceber até que fosse tarde demais. Ben sentou-se em frente a ela, estudando seu rosto. E o que era tão importante em sua vida que você não conseguiu ver o legado de sua família desmoronando? A pergunta a feriu, porque ela sabia que não havia uma boa resposta. Depois que Ben partiu, Clara se jogara na vida social que sempre pensara que queria. Festas na cidade, saindo com homens de famílias importantes, planejando um futuro que agora parecia uma fantasia tola. Nada que importe agora, admitiu ela suavemente. Ben ficou quieto por um momento. Depois empurrou a pasta em sua direção. Preciso de sua ajuda para revisar esses registros. Você conhece a história, o contexto. Juntos talvez possamos descobrir como salvar este lugar. Clara olhou para cima, surpresa com o ramo de oliveira. Você realmente quer minha opinião? Eu quero que esta fazenda tenha sucesso, disse Ben cuidadosamente. Seu conhecimento é valioso para esse objetivo. Não era exatamente caloroso, mas era a coisa mais próxima da civilidade que ela vira dele desde seu retorno. Clara assentiu lentamente. Ok, eu vou ajudar. Enquanto trabalhavam naquela noite, analisando números e discutindo decisões passadas, Clara vislumbrou o Ben que ela lembrava, atencioso, perspicaz, apaixonado pela agricultura. Quando ele explicou suas ideias para modernizar certos aspectos da operação, ela se viu genuinamente impressionada. Você aprendeu muito desde que saiu, observou ela enquanto terminavam. Ben fechou a pasta. Precisei. O dinheiro do petróleo me deu capital, mas foi investir em negócios agrícolas que construiu minha fortuna. Ele a olhou com um ar quase presunçoso. Acontece que o trabalhador rural sabia do que estava falando. Clara reprimiu uma resposta, lembrando-se de que ele tinha todo o direito ao seu orgulho. Bem, suas ideias para a fazenda são boas. Acho que podem funcionar. Ben levantou-se para ir embora, hesitando na porta. Vamos continuar amanhã à noite. Há mais coisas para analisar. Depois que ele saiu, Clara sentou-se na cozinha silenciosa, confusa com a mistura de emoções que a agitavam. Ódio pelo que Ben estava fazendo a ela e a seu pai. Respeito pelo que ele havia conquistado e algo mais. Uma perigosa pontada de atração que ela não podia se dar ao luxo de reconhecer. Na manhã seguinte, Clara encontrou seu pai sentado na pequena varanda de seus aposentos, olhando para os campos onde os trabalhadores já estavam ocupados. Pai, você não deveria estar ajudando o Sr. Larson com a verificação dos equipamentos? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Richard sacudiu a cabeça. Ben me disse para descansar hoje. Disse que eu parecia cansado. Ele riu amargamente. Pena do garoto que costumava implorar por mais trabalho. Clara pegou a mão de seu pai. Ele não está fazendo isso por pena, pai. Ele valoriza sua experiência. Valoriza? Richard olhou para ela com ceticismo. Ou ele está apenas gostando de nos ver lutar por migalhas da nossa própria mesa? Antes que Clara pudesse responder, eles viram Ben caminhando em direção a eles pelo quintal. Ele estava vestido de forma mais casual hoje, com jeans e uma camisa de botões, que lembrou Clara seus dias de trabalhador rural, embora a qualidade fosse claramente muito superior. Bom dia, Ben chamou ao se aproximar. Dia lindo, Richard acenou rigidamente. Clara forçou um sorriso. Os trabalhadores já estão no campo oeste. Ótimo, disse Ben, e então se voltou para Richard. Sr. Matthews, eu esperava que você pudesse se juntar a mim esta manhã. Vou me encontrar com um fornecedor de sementes na cidade
e poderia usar sua experiência. Richard piscou surpreso. Minha experiência? Você cultiva esta terra há 40 anos? Você sabe o que funciona e o que não funciona, independentemente das recentes decisões financeiras. A expressão de Ben era ilegível. Eu valorizaria sua opinião. Clara observou com espanto seu pai se endireitar, parte de seu antigo orgulho retornando. Acho que eu poderia fazer isso. Excelente. Vamos sair em 20 minutos. Ben se voltou para Clara. Enquanto estivermos fora, gostaria que você inventariasse os equipamentos no galpão de armazenamento. Faça uma lista do que precisa ser substituído. Seja completa. Depois que eles saíram, Clara passou a manhã no galpão empoeirado, catalogando ferramentas e máquinas antigas. Era um trabalho tedioso, mas ela se sentiu estranhamente grata pela distração. Estar sozinha lhe deu tempo para pensar, para processar os sinais confusos que Ben estava enviando. Um momento, ele parecia determinado a fazê-la sofrer. No próximo, ele estava pedindo sua ajuda, tratando-a quase como uma sócia no futuro da fazenda. E agora esse gesto em relação a seu pai era respeito genuíno ou apenas mais uma jogada em qualquer jogo que ele estivesse jogando? Ao final da tarde, Clara havia terminado o inventário e estava voltando para a casa principal, agora a casa de Ben, para deixar a lista em sua mesa conforme instruído. Ao subir a familiar entrada de automóveis, as lembranças voltaram. Esta havia sido sua casa por 29 anos. Cada canto, cada cômodo guardava pedaços de sua vida, da história de sua família. A porta estava destrancada, então ela entrou cautelosamente, chamando para ter certeza de que Ben não estava lá. Quando nenhuma resposta veio, ela se moveu pelo corredor da frente, observando as mudanças que Ben já havia feito. Móveis novos na sala de estar. Os vasos antigos de sua mãe substituídos por peças de arte moderna, fotos de família removidas da lareira. Clara sentiu uma pontada de perda enquanto seguia para o que havia sido o escritório de seu pai. Agora, o escritório de Ben. Ao colocar a lista de inventário na mesa, seu olhar captou uma foto emoldurada parcialmente escondida atrás de uma pilha de papéis. Curiosa, ela moveu os papéis para o lado. Sua respiração falhou. Era uma foto do jardim de sua mãe, tirada anos atrás quando as rosas estavam em plena floração. Eleanor Matthews estava no centro, sorrindo amplamente, com um braço em volta de uma Clara adolescente e o outro em volta de um Ben muito mais jovem que parecia desconfortável, mas satisfeito por estar incluído. Clara se lembrava bem do dia. Tinha sido o primeiro mês de Ben trabalhando na fazenda, e sua mãe havia insistido em fazer uma pequena festa para comemorar seu aniversário. Clara havia reclamado de ter que comparecer a uma festa para a ajuda, mas sua mãe havia sido firme. Aquele menino não tem família, Clara, dissera Eleanor. Um pouco de bondade não nos custa nada. Vendo a foto agora, preservada e emoldurada na mesa de Ben, Clara ficou confusa. Se seu único propósito era vingança, por que guardar uma lembrança da bondade passada de sua família? Achou o que procurava? Clara pulou ao som da voz de Ben, na entrada. Ela colocou a foto rapidamente. Eu estava apenas deixando o inventário que você pediu. Ben atravessou a sala, pegando a moldura e olhando para ela com uma expressão que Clara não conseguia decifrar. Sua mãe era uma boa mulher. Ela me tratou com mais bondade do que qualquer outra pessoa já tinha. Ele colocou a foto de volta na mesa. Quando ouvi que ela tinha falecido, eu queria voltar para o funeral, mas... Mas o quê? Perguntou Clara quando ele não continuou. Os olhos de Ben encontraram os dela. Mas eu sabia que não era bem-vindo. Não por você. A simples verdade de suas palavras atingiu Clara como um golpe físico. Ela havia sido tão desdenhosa, tão cruel em sua rejeição a ele. Não porque ele não fosse digno, mas porque ela havia sido muito cega para ver seu valor. Me desculpe, disse ela suavemente, por como eu te tratei naquela época. Você não merecia. A expressão de Ben cintilou de surpresa. Depois se fechou. Não importa agora. Não importa, insistiu Clara. Não é por isso que estamos aqui. Assim? Você, o dono, eu trabalhando por migalhas.
Não é tudo sobre me fazer pagar por te machucar. Ben se virou olhando pela janela para os campos além. Isso é sobre negócios, Clara, nada mais. Eu não acredito em você, disse ela, encontrando coragem que não sabia que tinha. Se fosse apenas negócios, você teria contratado um gerente, deixado eu e meu pai encontrarmos outro lugar para ir. Você não nos manteria aqui, bem debaixo do seu nariz. Ben ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, controlada. Talvez eu quisesse que você visse o que você jogou fora. O tipo de homem que eu me tornei apesar da sua rejeição. Eu vejo, disse Clara em voz baixa. Todo mundo vê. Você fez seu ponto, Ben. Ele se voltou para ela, seus olhos surpreendentemente vulneráveis. Fiz, porque às vezes eu me pergunto se você me vê, Clara. Ou se você só vê as coisas superficiais, o dinheiro, o poder, a vingança. Antes que Clara pudesse responder, o som de pneus em cascalho os interrompeu. Ben foi até a janela. Seu pai voltou com o fornecedor. Você deveria ir. Clara hesitou, sentindo como se algo importante quase tivesse acontecido entre eles. Alguma rachadura na parede do ressentimento. De Ben. Mas o momento havia passado, e ele era mais uma vez o chefe frio e distante. O inventário está completo, disse ela formalmente. Eu anotei o que precisa de substituição imediata. Ben acenou com a cabeça, sua máscara de negócios firmemente de volta no lugar. Obrigado, isso será tudo. Quando Clara saiu da casa de Ben, ela se sentiu mais confusa do que nunca. Por um breve momento, ela havia vislumbrado o Ben de que se lembrava, o homem que a amara, o suficiente para arriscar a rejeição. Ele ainda estava lá em algum lugar por baixo de toda a dor e raiva, e mais perturbadoramente, porque ela se via esperando que ele estivesse. As semanas seguintes trouxeram um ritmo à vida na fazenda. Clara e seu pai se ajustaram a seus novos papéis, encontrando propósito no trabalho familiar, apesar das circunstâncias alteradas. Ben permaneceu um enigma, às vezes duro e exigente, outras vezes inesperadamente atencioso. Uma noite, quando Clara estava terminando no celeiro, uma tempestade repentina a atingiu. A chuva batia no telhado enquanto um raio rajava o céu. Ela estava prestes a correr quando Ben apareceu na porta, encharcado até os ossos. Não vá para fora, ele avisou. O raio está muito perto. Clara acenou com a cabeça, afastando-se da porta. O pai vai se preocupar se eu me atrasar. Eu liguei para ele da casa. Disse que você está segura no celeiro. Ben passou a mão pelos cabelos molhados. Podemos ficar presos aqui por um tempo. Eles se sentaram em fardos de feno em extremidades opostas do celeiro, ouvindo a fúria da tempestade lá fora. O silêncio entre eles foi estranho a princípio, depois gradualmente mais confortável. Você se lembra da última grande tempestade que enfrentamos neste celeiro? Perguntou Ben de repente. Clara sorriu apesar de si mesma. O touro premiado dos Miller havia escapado. Você e o pai passaram horas o rastreando. E você nos trouxe café quente em garrafas térmicas, acrescentou Ben. Sua mãe ficou muito preocupada com nós dois. Ela gostava de você, disse Clara baixinho. Ela sempre dizia que você tinha um bom caráter. A expressão de Ben amoleceu com a lembrança. Ela foi a primeira pessoa que acreditou que eu poderia ser alguém na vida. Ela estava certa. Ben olhou para ela surpreso com o elogio. Estava. Às vezes não tenho tanta certeza. Ele gesticulou vagamente ao redor deles. Tudo isso, comprar sua fazenda, fazê-la trabalhar para mim, não é exatamente um testemunho de bom caráter. A admissão deixou Clara atônita. Era a primeira vez que Ben reconhecia que suas ações poderiam ser movidas por algo além de negócios. Por que você realmente voltou, Ben? Perguntou ela baixinho. A verdade. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, e Clara pensou que ele poderia não responder. Finalmente ele suspirou. Eu disse a mim mesmo que era um investimento inteligente, que eu queria provar algo para todos nesta cidade que já me desprezaram. Ele encontrou os olhos dela. Mas, principalmente, eu queria provar algo para você. Que você é melhor do que eu agora? Que eu sempre fui bom o suficiente, ele corrigiu. Que sua rejeição foi um erro. A honestidade crua em sua voz fez o coração de Clara doer.
Foi um erro, ela admitiu. Eu era superficial e medrosa. Medrosa do que as pessoas pensariam se eu escolhesse alguém como você. E agora? Perguntou Ben, sua voz quase inaudível. Sobre a chuva. Agora eu sei que as opiniões dos outros não valem nada em comparação com ser fiel a si mesma. Clara olhou para suas mãos calejadas. Aprendi isso da maneira mais difícil. Ben se levantou e caminhou em direção a ela, parando a poucos metros de distância. Você me odeia, Clara? Pelo que eu fiz? Ela olhou para ele. Realmente olhou para o homem em que ele se tornara. Forte, bem-sucedido, mas carregando as mesmas feridas que ela havia infligido anos atrás. Não, disse ela honestamente. Eu odeio o que você fez, mas não odeio você. Algo na expressão de Ben mudou, amoleceu. Ele deu mais um passo na direção dela. Eu pensei que isso seria melhor, ele confessou. Ver você humilhada trabalhando sob minha autoridade. Eu pensei que isso curaria algo em mim. Curou? Perguntou Clara, levantando-se para enfrentá-lo. Ben balançou a cabeça. Só me faz sentir pior, como se eu tivesse me tornado tudo o que eu costumava desprezar. A vulnerabilidade em sua admissão tocou algo em Clara. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou o braço dele. Não é tarde demais para mudar de rumo, Ben. Ele olhou para a mão dela em seu braço, depois para o rosto dela. Por um momento, Clara pensou que ele poderia puxá-la para mais perto. Em vez disso, ele deu um passo para trás. A tempestade está diminuindo, disse ele. Sua voz, mais firme agora. Você deve voltar para seu pai. Clara acenou com a cabeça, decepcionada, mas não surpresa. O que estava acontecendo entre eles era complicado por anos de dor e ressentimento. Não seria resolvido em uma noite tempestuosa. Quando ela chegou à porta do celeiro, Ben a chamou. Clara, ela se virou. Sim? Amanhã, eu gostaria que você levasse algumas coisas de sua mãe de volta para a casa. Os vasos, os colchas, eles pertencem aqui. Clara sorriu, reconhecendo o gesto pelo que era. Um pequeno ramo de oliveira, um sinal de que talvez os ventos estivessem mudando. Eu gostaria disso, obrigada. Ela saiu para a noite nebulosa. O pior da tempestade havia passado. Enquanto voltava para os alojamentos dos trabalhadores da fazenda, Clara sentiu algo que não sentia há meses: esperança. Não apenas para seu futuro ou de seu pai, mas para a possibilidade de que, em algum lugar abaixo de toda a dor e orgulho, ela e Ben pudessem encontrar um caminho de volta a algo genuíno. Mas quando se aproximou do pequeno prédio que agora chamava de lar, Clara avistou um carro elegante estacionado do lado de fora, que ela não reconhecia. Uma mulher alta e elegantemente vestida estava descendo, seus saltos caros afundando ligeiramente no chão molhado. Posso ajudar? Clara chamou. A mulher se virou, revelando um rosto surpreendentemente bonito, emoldurado por cabelos escuros. Estou procurando por Ben Taylor. Disseram-me que eu poderia encontrá-lo aqui. Ele está no celeiro, respondeu Clara, uma estranha inquietação se instalando em seu estômago. E você é? A mulher sorriu, embora não chegasse aos olhos dela. Victoria Hartwell, a noiva do Ben. Clara sentiu como se o chão tivesse sumido de debaixo de seus pés. Noiva? Sim, disse Victoria, seu olhar varrendo as roupas de trabalho de Clara com um desdém mal disfarçado. E você deve ser a filha da antiga dona. Ben mencionou você. Que pitoresco que você tenha ficado para trabalhar a terra. Antes que Clara pudesse responder, ela viu Ben caminhando rapidamente pelo quintal em direção a elas, sua expressão uma mistura de surpresa e algo que parecia quase culpa. Victoria, disse ele quando chegou a elas, eu não estava esperando você até amanhã. Victoria se inclinou para beijar sua bochecha. Eu terminei minhas reuniões mais cedo e pensei em te surpreender. Você não está feliz? Ben olhou para Clara, depois para sua aparente noiva. Claro, vamos tirá-la desse ar úmido e levá-la para dentro de casa. Enquanto Ben levava Victoria embora, ele olhou para Clara uma vez, que ficou parada no lugar, a frágil esperança que ela tinha começado a sentir desmoronando tão rapidamente quanto se formara. Claro que Ben tinha uma noiva, alguém bonita,
sofisticada e claramente de seu novo mundo. Alguém tão distante da garota da fazenda que ele um dia amou quanto possível. Clara os observou caminhar em direção à casa principal, de braços dados, e conteve as lágrimas que não tinham direito de cair. O que quer que ela pensasse que poderia estar acontecendo entre ela e Ben, era claramente apenas outra parte de sua vingança, deixando-a pensar que poderia haver uma segunda chance, apenas para arrebatá-la. Ela se virou e entrou nos alojamentos dos trabalhadores da fazenda, fechando a porta para a visão de Ben com outra mulher. Ela havia sobrevivido a perder sua casa, seu status, seu orgulho. Ela sobreviveria a isso também, mesmo que isso significasse proteger seu coração mais cuidadosamente do que nunca. O que Clara não viu foi a maneira como Ben olhou para trás mais uma vez, sua expressão preocupada e conflituosa, antes de entrar na casa com Victoria. Ela não viu como ele hesitou no limiar do que outrora foi a casa da família Matthews, dividido entre a vida que ele construiu para provar seu valor e os sentimentos por Clara, que, apesar de tudo, ele nunca conseguiu extinguir. Na manhã seguinte, à chegada de Victoria, Clara se lançou ao trabalho com renovada determinação. Se Ben Taylor queria exibir sua noiva perfeita na frente dela, ela não lhe daria a satisfação de ver o quanto isso doía. Você vai quebrar esse ancinho se continuar assim, comentou Hank, um dos trabalhadores da fazenda mais velhos que estava na fazenda Matthews por décadas. Clara percebeu que tinha atacado o chão com força desnecessária, só tentando fazer o trabalho. Isso tem algo a ver com a moça da cidade do Sr. Taylor? Perguntou Hank, seu rosto enrugado de preocupação. Claro que não, respondeu Clara muito rapidamente. A vida pessoal do Sr. Taylor não é da minha conta. Hank encostou-se em seu próprio ancinho. Parecia ser da sua conta quando vocês dois ficaram presos no celeiro durante aquela tempestade de ontem. Jackson disse que viu vocês conversando como velhos amigos. Clara sentiu suas bochechas esquentarem. Nós estávamos apenas discutindo assuntos da fazenda, se você diz. Hank deu de ombros. Mas eu trabalhei nesta terra tempo suficiente para saber quando o clima está mudando, e não me refiro apenas à chuva. Antes que Clara pudesse responder, o som de passos se aproximando fez ambos se virarem. Ben estava caminhando em direção a eles, vestido com roupas de trabalho, apesar da presença de sua noiva na fazenda. Matthews, ele chamou, usando o sobrenome dela como costumava fazer quando havia outras pessoas presentes. Preciso falar com você sobre a rotação do campo norte. Hank discretamente se afastou, deixando Clara sozinha com Ben. Sua noiva deve estar se perguntando onde você está, disse Clara, incapaz de evitar a ponta em sua voz. Você não deveria estar mostrando a ela seu novo reino? O maxilar de Ben se contraiu. A Victoria está em uma teleconferência. Ela está aqui a negócios e por prazer. Que romântico. Eu não percebi que devia explicações sobre minha vida pessoal, respondeu Ben friamente. Clara cravou seu ancinho no chão. Você não deve. Assim como você não pensou em mencionar que estava noivo quando estava... Ela interrompeu, insegura de como descrever o momento deles no celeiro. Quando eu estava o quê? Ben desafiou. Nada, esquece. Clara tirou suas luvas de trabalho. O que você queria discutir sobre o Campo Norte? Ben a estudou por um momento, depois suspirou. Isso foi apenas uma desculpa. Eu queria explicar sobre a Victoria. Não há nada para explicar. Você é um empresário de sucesso, com uma noiva bonita e sofisticada. Faz todo o sentido. Não é o que você pensa, insistiu Ben. Victoria e eu... É complicado. Clara riu amargamente. Não é tudo com você? Antes que Ben pudesse responder, Victoria apareceu na beirada do campo, acenando para chamar sua atenção. Estava impecavelmente vestida com um modelito de estilista que parecia ridículo fora de contexto no cenário da fazenda. Querido, ela chamou, o carro está aqui para nos levar para almoçar na cidade. Ben hesitou. Vamos terminar esta conversa mais tarde, disse a Clara. Então se virou e caminhou em direção a Victoria, que passou o braço pelo dele de forma possessiva. Clara os observou ir embora, odiando como a visão deles juntos a fazia sentir o estômago revirar de ciúmes. Ela não tinha direito de se sentir assim. Ben não lhe devia nada.
Se algo, ela ainda lhe devia pela crueldade de sua rejeição anos atrás. Mas enquanto voltava ao seu trabalho, Clara não conseguia se livrar da sensação de que havia mais no relacionamento de Ben e Victoria do que parecia. A maneira como ele havia dito que era complicado ficou pairando em sua mente, junto com a lembrança de sua expressão quando Victoria havia aparecido inesperadamente. A presença de Victoria Hartwell na fazenda rapidamente se mostrou perturbadora. Ela reclamou de tudo: a poeira, os animais, a falta de amenidades adequadas. Ela não fez nenhum esforço para esconder seu desdém pela vida na fazenda ou por Clara e Richard. Não entendo por que você os mantém aqui. Clara ouviu Victoria dizer a Ben uma noite, enquanto estavam sentados na varanda da casa principal. É mórbido fazê-los trabalhar em terras que pertenceram a eles. Eles conhecem a fazenda melhor do que ninguém, Ben respondeu. É prático, Victoria riu. Por favor, você poderia contratar gerentes profissionais que realmente estudaram agricultura. Isso se trata de outra coisa e nós dois sabemos disso. Clara se afastou antes de poder ouvir a resposta de Ben, suas bochechas queimando de humilhação. Victoria estava certa. A decisão de Ben de mantê-los na fazenda nunca tinha sido puramente comercial. Mas ouvir isso dito tão abertamente tornou a realidade de sua situação ainda mais dolorosa. Na manhã seguinte, Clara se surpreendeu ao encontrar Victoria, esperando por ela do lado de fora dos alojamentos dos trabalhadores rurais. Bom dia, Clara, disse Victoria, com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Eu estava esperando que pudéssemos conversar. Clara a olhou cautelosamente. Eu tenho trabalho a fazer. Isso não vai demorar muito. Victoria olhou em volta com desgosto. Como você suporta viver assim? Depois de ter tudo? Nós fazemos o que temos que fazer, respondeu Clara rigidamente. Victoria se aproximou. Deixe-me ser direta. Eu sei que você e Ben têm uma história. Ele me contou tudo sobre como você o rejeitou. Clara manteve sua expressão neutra. Isso foi há muito tempo. Não para Ben, disse Victoria com precisão. Ele comprou esta fazenda por sua causa. Seus sentimentos por você, sejam amor, ódio ou algo intermediário, ainda estão lá. Certamente você deve ver isso. O coração de Clara acelerou, mas ela lutou para manter a voz firme. Se isso for verdade, você deveria estar tendo essa conversa com seu noivo, não comigo. Victoria riu baixinho. Ah, eu tenho. E Ben me garante que qualquer coisa que ele sentiu por você já se foi. Que tudo isso é negócio agora. Ela estudou o rosto de Clara. Mas eu não estou convencida. A maneira como ele olha para você, isso me preocupa. Eu não sei o que você quer de mim, disse Clara, ficando desconfortável. O sorriso de Victoria endureceu. Eu quero que você vá embora. Encontre outro emprego, outra cidade. Deixe Ben vender esta fazenda e seguir em frente. Clara a encarou com descrença. Esta é minha casa. Não mais, lembrou a Victoria cruelmente. É de Ben, e em breve será nossa. Nós planejamos vendê-la depois do casamento. Ele mencionou isso? A notícia atingiu Clara como um golpe físico. Ben estava planejando vender a fazenda? Depois de toda a sua conversa sobre torná-la lucrativa novamente, sobre respeitar seu legado. Você está mentindo, disse Clara, mas a incerteza se infiltrou em sua voz. Victoria deu de ombros. Pergunte a ele mesmo. Mas por que eu mentiria? Eu não tenho nada a ganhar. Ela se virou para ir embora, então fez uma pausa. Pense no que eu disse, Clara. Se você se importa com Ben, você o deixará seguir em frente dessa obsessão com o passado. Quando Victoria se afastou, Clara sentiu o chão se mover sob seus pés mais uma vez. A ideia da fazenda sendo vendida para estranhos, dividida em parcelas ou desenvolvida, a deixou fisicamente doente. Mas pior ainda foi a percepção de que Ben nunca teve a intenção de restaurá-la, que toda a sua conversa sobre torná-la lucrativa novamente havia sido apenas mais uma parte de sua vingança. Ela passou o dia em uma névoa de confusão e dor, evitando Ben sempre que possível. Mas, quando a noite chegou, ela se viu caminhando decididamente em direção à casa principal.
determinada a ouvir a verdade do próprio Ben. Ele abriu a porta parecendo cansado, o cabelo ligeiramente despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele. Clara, disse ele, surpreso. O que é? É verdade? Ela exigiu, sem se preocupar com gentilezas. Você está planejando vender a fazenda depois de se casar? A expressão de Ben mudou de surpresa para raiva. Victoria falou com você. Responda à pergunta. Ele suspirou, recuando para deixá-la entrar. Entre. Não deveríamos ter essa conversa na varanda. Clara o seguiu para a sala de estar. A sala de estar de sua família, com seus móveis novos e decoração desconhecida. Ben fez um gesto para que ela se sentasse, mas ela permaneceu em pé. Então, ela pressionou. Victoria e eu discutimos a venda, sim, admitiu Ben. Mas nada foi decidido. Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. Então toda a sua conversa sobre restaurar a fazenda, torná-la bem-sucedida novamente. Isso foi apenas parte do seu jogo, fazendo-me me importar com este lugar novamente, apenas para tirá-lo completamente. Não foi um jogo, insistiu Ben. Eu quis dizer tudo o que disse sobre o potencial da fazenda. Então, por que vendê-la? Ben passou a mão pelo cabelo, confirmando sua impressão anterior. Victoria não tem interesse em morar aqui. Meus outros negócios exigem mais da minha atenção do que eu esperava. Pode fazer sentido financeiramente vender. Sentido financeiro, repetiu Clara amargamente. E os trabalhadores que dependem deste lugar? E meu pai, cuja saúde está falhando? E eu? Você receberia uma indenização, disse Ben rigidamente. Eu não sou insensível, Clara. Ela riu com incredulidade. Uma indenização. Esta é minha casa, Ben. Minha família construiu. Este lugar dedicou suas vidas a ele por gerações. E então eles a perderam. Ele lembrou-a duramente. Agora é minha para fazer o que quiser. Eles se encararam, o peso de anos de dor e mal-entendidos entre eles. Finalmente, Clara falou, sua voz baixa, mas firme. Sabe o que é irônico? Quando você voltou, eu achei você cruel por me fazer ficar e trabalhar aqui. Mas agora eu entendo que a verdadeira crueldade seria vender esta terra para estranhos que não a amam como nós dois amamos. Algo na expressão de Ben mudou. Ambos? Sim, ambos, Clara afirmou. Você pode fingir o quanto quiser que isso foi apenas um investimento para você. Mas eu vejo como você olha para esses campos, como você fala sobre o futuro desta fazenda. Você a ama tanto quanto eu. Ben se virou, indo até a janela para olhar para a terra em questão, dourada na luz da noite. O que eu sinto não importa, Victoria. Victoria nunca será feliz aqui, interrompeu Clara. Mesmo que você mantenha a fazenda, ela odiará cada minuto. É isso que você quer para seu futuro? Estar ligado a uma mulher que despreza tudo o que você se importa? Ben se voltou para ela, sua expressão ilegível. E do que você acha que... Eu me importo, Clara. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significado. Clara deu um passo mais perto. Esta terra, seu sucesso, provar que todos estão errados, sobre o que você poderia se tornar. Ela fez uma pausa reunindo sua coragem. E talvez, em algum lugar no fundo, você ainda se importa com a garota que foi muito tola para ver seu valor todos aqueles anos atrás. O olhar de Ben se intensificou. E aquela garota? Do que ela se importa agora? Das mesmas coisas de sempre, admitiu Clara suavemente. Esta fazenda, o legado de sua família. Ela deu mais um passo em direção a ele. E o rapaz a quem ela magoou, que voltou como um homem que ela mal reconhece, mas sobre quem não consegue parar de pensar. O ar entre eles pareceu estalar de tensão. Por um momento, Clara achou que Ben poderia diminuir a distância entre eles. Em vez disso, ele deu um passo para trás. Victoria e eu estamos noivos, Clara. O que quer que tenha existido entre nós um dia, agora é tarde demais. Clara sentiu a picada da rejeição, mas se recusou a deixá-la transparecer. Está? Ou você simplesmente tem medo demais de admitir que seu grande plano de vingança foi por água abaixo? Que, em vez de me fazer sofrer, você só se puniu? Antes que Ben pudesse responder, o som de pneus em cascalho anunciou a volta de Victoria.
Clara se moveu rapidamente em direção à porta. Pense no que eu disse, Ben, antes de tomar uma decisão da qual se arrependerá pelo resto da vida. Ela saiu pela porta lateral, evitando Victoria completamente, e voltou para os alojamentos dos caseiros, com o coração batendo forte. Ela havia exposto seus sentimentos, arriscado tudo. Agora tudo o que podia fazer era esperar e ver se alguma parte do Ben que a amara ainda permanecia sob o empresário de sucesso com sede de vingança. No dia seguinte veio a crise. Clara estava verificando as cercas no pasto distante quando o jovem Tommy, um dos trabalhadores temporários, correu em sua direção. Senhorita Matthews, venha rápido. É seu pai. O sangue de Clara gelou. O que aconteceu? Ele desmaiou no celeiro. O Sr. Taylor chamou uma ambulância. Clara correu mais rápido do que nunca, chegando ao celeiro principal assim que os paramédicos estavam colocando seu pai em uma ambulância. Richard parecia pequeno e frágil na maca, o rosto pálido e encovado. Pai! Ela gritou, empurrando os trabalhadores reunidos em volta. Os olhos de Richard se abriram. Clara, não se preocupe. Eu estou aqui, pai. Você vai ficar bem. Um paramédico tocou seu braço. Você é a filha dele? Você pode ir com a gente para o hospital. Clara assentiu, entrando na ambulância ao lado do pai. Quando as portas estavam fechando, ela viu Ben parado perto, o rosto marcado pela preocupação. Seus olhos se encontraram brevemente antes que as portas se fechassem e a ambulância partisse. As próximas horas se passaram em um borrão de corredores de hospital, relatórios médicos e espera preocupada. Richard sofrera um ataque cardíaco, não grave o suficiente para ser imediatamente fatal, mas sério o suficiente para exigir cirurgia e uma longa internação. Clara sentou-se ao lado de sua cama depois que ele foi estabilizado, segurando-o, sua mão enrugada nas suas. Você me deu um susto danado, disse ela suavemente. Richard sorriu fracamente. Precisa de mais do que um coração meio batendo para me derrubar. Os médicos disseram que você precisa descansar, sem mais trabalho na fazenda por um tempo. Richard franziu a testa. Mas a colheita vai acontecer sem você, Clara insistiu. Seu único trabalho agora é melhorar. A expressão de seu pai ficou séria. Clara, se algo acontecer comigo, não fale assim, interrompeu ela. Deixe-me terminar. Se algo acontecer, quero que saiba que estou orgulhoso de você. A maneira como você lidou com tudo, perder a fazenda, trabalhar para Ben, você mostrou mais força do que eu jamais tive. Clara sentiu lágrimas picando seus olhos. Aprendi isso com você e com a mamãe. Uma batida suave na porta os interrompeu. Para a surpresa de Clara, Ben estava na entrada. Posso entrar? Ele perguntou hesitantemente. Richard assentiu, e Ben entrou carregando um pequeno saco de presente. Estes são de todos na fazenda, disse ele, colocando a sacola na mesa de cabeceira. Cartões de melhoras, principalmente. E Hank mandou seu remédio especial, embora os médicos possam não aprovar. Richard riu. A pinga do Hank poderia ressuscitar os mortos. Um silêncio constrangedor caiu, quebrado quando Richard bocejou amplamente. Você deve descansar, pai, disse Clara, levantando-se. Estarei de volta na primeira hora da manhã. Vocês dois vão, insistiu Richard. Não há nada que vocês possam fazer sentados aqui me vendo dormir. Clara relutantemente concordou, beijando a testa do pai antes de sair com Ben. Eles caminharam em silêncio pelos corredores do hospital e até o estacionamento, onde o carro caro de Ben esperava. Posso te dar uma carona de volta para a fazenda, ofereceu ele. Clara assentiu. Obrigada. A viagem foi silenciosa no início, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Finalmente Ben falou. Ele vai ficar bem, Clara. Os médicos pareciam confiantes. Desta vez, disse ela suavemente. Mas o estresse de tudo, perder a fazenda, nossa nova situação, tem sido difícil para ele. As mãos de Ben se apertaram, no volante. Eu nunca quis que isso acontecesse, que ele se machucasse. Não quis? Te perguntou Clara, muito emocionalmente esgotada, para filtrar suas palavras. Não é exatamente isso que você queria quando voltou? Nos machucar ambos? Ben parou o carro na beira da estrada e se virou para encará-la. Eu queria te machucar. Clara,
Não seu pai. Nunca ele. Clara olhou pela janela para o campo escurecendo. Não funciona assim, Ben. Você não pode machucar uma pessoa sem machucar todos que a amam. Ela se voltou para ele. Assim como você não pode fingir sentimentos por alguém como Victoria sem se machucar. A expressão de Ben endureceu. Você não sabe nada sobre meu relacionamento com Victoria. Eu sei que ela quer que você venda a fazenda, Clara retrucou. Eu sei que ela odeia tudo sobre este lugar. O lugar que você um dia amou o suficiente para trabalhar do amanhecer ao anoitecer por quase nenhum salário. As pessoas mudam, disse Ben severamente. Sim, elas mudam. Eu mudei. Não sou mais a garota superficial e mimada que partiu seu coração. Clara manteve seu olhar. Mas você realmente mudou tanto, Ben? A vingança vale a pena sacrificar tudo o que você já se importou? Antes que ele pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele olhou para a tela, depois para Clara. É Victoria. Claro. Que é? Disse Clara cansada. Você deveria atender. Ben hesitou, então guardou o telefone no bolso sem atender. Ela pode esperar. O simples ato, optar por continuar a conversa em vez de atender a ligação de sua noiva, pareceu significativo de uma maneira que Clara não conseguia articular. Meu pai precisa de paz e estabilidade agora, disse ela. Se você vai vender a fazenda, pelo menos espere até que ele se recupere. Por favor. Ben ficou quieto por um longo momento, então assentiu. Não tomarei nenhuma decisão sobre a fazenda até que seu pai esteja bem. Tenho minha palavra. Obrigada, disse Clara suavemente. Ben ligou o carro novamente, retornando à estrada. Se isso serve de consolo, sinto muito pelo seu pai. Ele sempre foi bom comigo, mesmo quando... Ele interrompeu. Mesmo quando eu não era. Clara completou por ele. O resto da viagem passou em silêncio, mas era um tipo diferente de silêncio do que antes, menos hostil, mais pensativo. Quando chegaram à fazenda, Ben estacionou perto dos alojamentos dos caseiros em vez de deixá-la no final da entrada, como normalmente teria feito. Você vai ficar bem? Ele perguntou enquanto ela pegava sua bolsa para sair. Clara assentiu. Tenho muita prática em ficar bem. Ultimamente. Ben franziu a testa. Não foi isso que perguntei. Clara suspirou de repente muito cansada para manter suas defesas. Estou preocupada com meu pai. Estou preocupada com o que vai acontecer conosco se a fazenda for vendida. Estou preocupada com muitas coisas, Ben. Sem pensar, Ben estendeu a mão e pegou a dela. O toque foi tão inesperado, tão suave, que Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Seu pai é forte, disse Ben suavemente. Ele vai superar isso. Clara olhou para suas mãos juntas. E o resto? Ben hesitou. Não sei, admitiu. Tudo parece tão complicado agora. Não precisa ser, Clara disse, levantando o olhar para encontrar o dele. Apenas seja honesto, com a Victoria, comigo, mas principalmente consigo mesmo. O que você realmente quer, Ben? Ele a encarou por um longo momento. Algo poderoso e não dito passando entre eles. Então, lentamente, soltou a mão dela. Eu deveria voltar. A Victoria vai estar se perguntando onde estou. Clara assentiu, engolindo sua decepção. Boa noite. Ben... Ela saiu do carro e caminhou até a porta do alojamento dos empregados da fazenda, sem olhar para trás. Só quando estava dentro, sozinha no quarto pequeno e simples que agora era seu quarto, ela permitiu que as lágrimas caíssem. A semana seguinte passou em uma rotina de visitas ao hospital e trabalho na fazenda. Richard estava se recuperando bem, mas precisaria de mais algumas semanas no hospital seguidas de reabilitação. Os médicos foram claros que seus dias de trabalho na fazenda haviam terminado, pelo menos o aspecto do trabalho físico. Clara assumiu ainda mais responsabilidades, levantando-se antes do amanhecer e trabalhando até o anoitecer para garantir que tudo corresse bem na ausência do pai. O cansaço físico era quase bem-vindo. Deixava-a muito cansada para pensar em Ben, Victoria e o futuro incerto da fazenda. Ben tinha sido escasso, passando a maior parte do tempo na cidade a negócios ou mostrando a Victoria o condado. Clara tentou se convencer de que isso era bom, que a distância dele a ajudaria a recuperar a perspectiva. Mas quando o via,
discutindo as operações da fazenda em conversas breves e formais. A atração entre eles parecia mais forte do que nunca. Na tarde de quinta-feira, Clara se surpreendeu ao ver o carro de Ben parando enquanto ela terminava os reparos em uma cerca. Ele desceu e caminhou em direção a ela, parecendo incrivelmente desgrenhado. "Está tudo bem?" perguntou ela. "É o papai?" "Seu pai está bem." Ben a assegurou rapidamente. "Eu acabei de visitá-lo, na verdade. Ele está de bom humor." Clara relaxou um pouco. "Então, o que o traz aqui?" A Victoria se cansou de reclamar da falta de lojas decentes. A boca de Ben se contraiu no que poderia ter sido um sorriso contido. A Victoria voltou para a cidade. Ela tinha negócios a tratar. Algo em seu tom fez Clara observá-lo mais de perto. "Só negócios?" Ben hesitou. Então gesticulou para uma árvore próxima. "Podemos sentar por um minuto? Tem algo que preciso te contar." Clara o seguiu até a sombra do velho carvalho, que havia sido seu lugar favorito para escalar quando criança. Eles se sentaram. No chão, a familiar fazenda se estendendo diante deles. "A Victoria e eu conversamos muito ontem à noite", Ben começou. "Sobre a fazenda, sobre o nosso futuro, sobre muitas coisas." Clara esperou, seu coração martelando no peito. "Eu disse a ela que não podia vender a fazenda", Ben continuou. "Não agora, talvez nunca." Clara expirou lentamente. "Como ela reagiu?" "Tão bem quanto você esperaria", disse Ben com uma careta. "Ela me chamou de tolo por ficar sentimental por um pedaço de terra. Disse que eu estava deixando meu passado com você nublar meu julgamento." "Ela estava certa?" Clara perguntou suavemente. Ben ficou quieto por um longo momento. "Talvez, mas não da maneira que ela quis dizer." Ele se virou para encarar Clara diretamente. "Eu não comprei esta fazenda para vingança, Clara. Pelo menos não inteiramente. Eu a comprei porque era o único lugar onde eu sempre senti que pertencia. O único lugar que sempre pareceu ser meu lar." A simples confissão rompeu algo entre eles. Clara estendeu a mão, tocando a dele hesitantemente. "Pode ser sua casa novamente, Ben. Não como uma forma de me machucar ou provar algo, mas porque você a ama." Os dedos de Ben se enrolaram em torno dos dela. "A Victoria me deu um ultimato: vender a fazenda ou terminar nosso noivado." A respiração de Clara prendeu. "O que você disse a ela?" "Eu devolvi o anel", disse Ben em voz baixa. "Não era só sobre a fazenda. Estamos nos afastando há meses. Ela nunca entendeu por que este lugar era importante para mim. Porque você..." Ele parou abruptamente. "Porque eu o quê?" Clara pressionou, mal, ousando esperar. Ben olhou para suas mãos juntas. "Por que você importava? Porque eu nunca consegui deixar de lado a lembrança de você. Não importa o quanto eu tentasse me convencer de que tinha." O coração de Clara disparou, mesmo com a dúvida se infiltrando. "Então você não está mais noivo. Isso não apaga tudo o que aconteceu, tudo o que você fez." "Eu sei", disse Ben sobriamente. "Eu voltei com toda essa raiva, essa necessidade de te fazer sentir o que eu senti quando você me rejeitou. Mas, estando aqui vendo você enfrentar tudo com tanta graça e força..." Ele balançou a cabeça. "Não me deu a satisfação que eu esperava. Em vez disso, apenas me fez envergonhado do que eu havia me tornado." "E em quem você se tornou?" Já perguntou Clara. O olhar de Ben encontrou o dela inabalável. Alguém que quase jogou fora sua segunda chance de felicidade por orgulho. As palavras pairaram no ar entre eles, cheias de promessa e possibilidade. Clara sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos. "Eu não sei se podemos voltar, Ben. Muita coisa aconteceu." "Eu não quero voltar", ele disse, surpreendendo-a. As pessoas que éramos naquela época, éramos apenas crianças, sem entender realmente o que importa. "Eu quero ir em frente, Clara. Com você, se você me der, nos der, outra chance." Clara olhou para os campos ondulados da fazenda. O legado de sua família, agora propriedade de Ben. Como isso seria? "Eu trabalho para você. Você é dono da casa da minha família." Ben apertou sua mão suavemente. "Podemos descobrir isso juntos. Eu estava pensando muito sobre o que seu pai disse quando eu o visitei hoje." "O que ele disse?"
Perguntou Clara, curiosa. Ele disse que a terra não é apenas propriedade, é uma confiança passada de uma geração para a outra, e às vezes as mãos certas para cuidar dela não são as que você esperaria. Ben sorriu fracamente. Ele também disse que se eu não parasse de ser um tolo teimoso em relação a você, ele encontraria forças para vir atrás de mim, com ou sem problemas cardíacos. Clara riu, imaginando seu pai dizendo exatamente isso. Ele sempre gostou de você, mais do que eu merecia, admitiu Ben. Mas eu gostaria de ganhar seu respeito novamente, e o seu. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da possibilidade se assentando em torno deles. Finalmente, Clara falou. Eu não posso prometer nada, Ben. Ainda não. Há muita história entre nós. Eu entendo, disse ele, embora a decepção brilhasse em seus olhos. Eu não estou pedindo promessas, apenas uma chance de te mostrar quem eu realmente sou agora, não o homem raivoso que voltou para se vingar, mas o homem que nunca parou de se importar com essa terra. Ou com você. Clara estudou seu rosto. Os mesmos traços fortes que ela lembrava de anos atrás, agora maduros e desgastados pela experiência. A raiva que havia endurecido sua expressão quando ele voltou pela primeira vez havia desaparecido, substituída por algo que parecia extraordinariamente como esperança. Ok, ela disse finalmente, uma chance para ambos descobrirmos quem somos agora e o que podemos ser um para o outro. O sorriso de Ben, genuíno, caloroso, lembrando-a do rapaz que ela conhecera um dia, fez seu coração pular. É tudo o que estou pedindo. Enquanto estavam sentados juntos sob o carvalho antigo, observando o sol começar sua descida sobre os campos que ambos amavam, Clara sentiu algo mudar dentro dela. Um nó de ressentimento e dor começando a se soltar, dando espaço para algo novo crescer. Se aquilo era perdão, amizade ou até mesmo amor, ainda estava por ver. Mas pela primeira vez desde que Ben havia voltado, Clara se viu olhando para o futuro com algo parecido com esperança. O que nenhum deles percebeu foi o carro elegante subindo a entrada da fazenda ao longe. O carro de Victoria. Ela saiu, os óculos escuros escondendo seus olhos, observando as duas figuras sentadas sob a árvore de carvalho. Sua expressão endureceu quando ela percebeu a proximidade deles, suas mãos juntas. Ela havia voltado para fazer um último apelo, para convencer Ben de que estava cometendo um erro. Mas vê-lo com Clara, parecendo mais em paz do que em todos os meses de seu noivado, disse a Victoria tudo o que ela precisava saber. Ela voltou para seu carro sem se aproximar deles. Um plano já se formando em sua mente. Se Ben pensava que podia simplesmente terminar o noivado e brincar de casinha com sua garota da fazenda, ele estava muito enganado. Victoria Hartwell não era uma mulher que aceitava a derrota, com elegância. E ela tinha recursos, financeiros e de outra natureza, que poderiam tornar a vida muito difícil para Ben e Clara. Enquanto dirigia, Victoria pegou seu telefone e fez uma ligação. Sou eu, disse ela quando a outra parte atendeu. Preciso que você descubra tudo o que puder sobre a fazenda da família Matthews, especialmente quaisquer irregularidades na forma como Ben Taylor a adquiriu. Sim, acho que podemos ter encontrado nossa alavancagem. De volta sob a árvore de carvalho, alheios à ameaça no horizonte, Ben e Clara continuaram seus passos hesitantes em direção à reconciliação, sem saber que sua recém-descoberta esperança estava prestes a ser severamente testada.